E até que ponto ela é uma pessoa, Virgínia é uma pessoa ou não? São passos pensados para se vender um perfume. A base. Então a gente não sabe se ela é uma pessoa, se é um personagem. Baseado em quê? Uma base de botar um personagem. Um personagem a base, circulando pelas redes sociais, circulando pela vida aí digital para vender. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Hoje é dia de Juntas e Geniosas, da nossa reunião de pautas. Bem que a gente tá aqui tão boazinha, né, gente? Não tem rolado nem bullying entre a gente tá nos papos sérios aqui, engajados e tal. Eu vou mudar o nome desse quadro para Juntas e Graciosas. A chefe deu bronca, né? A gente tem que ficar quietinha, né? Não podemos Manda quem pode. Não podemos mais zoar a chefe. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente só zoa atrás das câmeras. Juntas e Graciosas, para seguir a linha da nova novela da Globo, 3 Graças. Aqui somos 4 Graças. Não? Sem propaganda da novela. Tá bom. Eu preferia Vale Tudo, a gente tá com saudade da Odete. Já basta deixar pra lá. Pessoal, hoje a gente vai juntar vários temas femininos, aí, várias pautas femininas, enfim, a gente está numa onda de bate-papos e discussões femininas no podcast. A gente teve aí recentemente a Silvia Haidar, que é editora da Folha de São Paulo, e aí agora hoje a gente também está dedicando um outro programa inteiro para falar de pautas femininas. A gente vai falar sobre cultura do cuidado, cultura e economia do cuidado, né? A gente vai falar, vai discutir aí alternativas, porque tudo sempre sobra para a mulher, né, gente? Bem complicado isso e muito trabalho não remunerado, inclusive. Vamos falar sobre cancelamento online, temos cancelamentos aí recentes, enfim, outros mais emblemáticos. Nós vamos falar por que a gente cancela as pessoas nas redes, o que é diferente esse cancelamento dos cancelamentos que aconteciam antes, quando a gente não tinha rede social. Vamos discutir bastante esse tema. Vamos falar de um tema que a gente detesta, que a gente não vive aqui. E nem fala sobre isso. Nem fala sobre isso, que é amizade feminina. Por que as amizades femininas são tão especiais? A gente vai descobrir aqui hoje no podcast. Antes da gente começar, eu tenho que colocar isso no roteiro, porque senão eu esqueço. A gente precisa ativar o sininho, né? Vocês precisam aí dar uma olhadinha, ativa o sininho, já segue o canal. Se a gente chegar em 500 seguidores, 500, nossa, uma meta modesta, né? Podia ser 1000, né? Sim. Se a gente chegar em 500 seguidores, a gente vai sortear um dos jogos da Ludotec MM, que é nosso apoiador aqui. No final do programa você vai ter o acesso aí, o QR Code para você acessar o site, ver os centenas de jogos que tem lá. Jogos adultos, jogos infantis juvenis, todo tipo de jogo para divertir vocês nas reuniões entre meninas, entre meninos e meninas, enfim. Alimentar as amizades com jogos. Mas vamos lá, primeira pauta, falando sobre a economia do cuidado, daquilo que sempre sobra para a mulher, né, meninas? Eu acho que todo mundo aqui tem alguma história para falar sobre isso. Mas temos dados, né? A gente tem, segundo o Data Senado de 2023, 81% das mulheres brasileiras acumulam funções de cuidado.
seja com filhos, com os idosos da família, com a casa e mais o trabalho, né? Dados da ONU Mulheres mostram que elas dedicam 2,5 vezes a mais tempo para tarefas não remuneradas do que os homens, o que inclui essas atividades de cuidado. Isso gera sobrecarga e exaustão, né, gente? Porque é uma coisa sobre-humana, né? A carga que se impõe sobre a mulher. Eu tenho uma história pessoal sobre isso. A gente já falou aqui no podcast sobre a sociedade do cansaço, falamos de exaustão, falamos de burnout, né? Mas eu queria comentar o meu episódio de burnout, que tem tudo a ver também com esse tema. Eu não comentei no outro podcast, mas eu vou comentar aqui porque está ligado a tudo isso que a gente vai discutir aqui nesse primeiro bloco, né? Eu sempre trabalhei muito, né? Tive 2 filhos, tenho um cachorro, gato, papagaio, periquito, marido, etc, etc. Tive uma educação tradicional, né? Então, isso faz com que a gente assuma mais tarefas, se sinta mais responsável pelas questões do cuidado. Sou uma chata do cacete, assim, tudo que meu marido faz tá errado, eu vou lá, ele tá lavando louça, eu vou lá e lavo de novo, aquelas coisas que a gente, né, aquelas implicâncias do dia a dia, e que a gente aprende com o tempo que é uma bobeira, né, deixa o cara ajudar e ser parceiro, né, porque meu marido, eu tenho essa sorte, graças a Deus, ele não é ajudante, ele é parceirão, assim. Deixa o cara ser parceiro do jeito que ele sabe, né? E aí na hora de comer, se o prato estiver sujo, a gente lava de novo. Porque cada um também dá aquilo que... dá o melhor, faz o melhor que pode, né? Contribui com o seu melhor. Às o melhor de vezes, si. né? Às vezes. Não é sempre que a pessoa dá o melhor que pode. Às vezes ela acha que a obrigação é da mulher mesmo, que não quer participar, que o homem, por exemplo, está trabalhando fora e é o papel dela. Então, acho que não é nem sempre Mas o melhor. eu tô complementando o que a Ju falou do marido dela, que ele é um parceirão, mas que ela também acaba sendo crica em alguns momentos, mas ele dá o melhor que ele pode, assim, ele realmente é um parceiro. E às vezes intervir também impede que a pessoa faça. Evolua, inclusive. O que é pra fazer, né? É bem isso mesmo. Mas, enfim, gente, a história que eu tenho para contar é a seguinte: eu tenho um marido parceiro, imagina se eu não tivesse, né? Mas eu sempre trabalhei muito, essa coisa toda que eu falei aqui para vocês. E eu, desde 2017, recebi a minha tia em casa, querida, uma das pessoas mais importantes da minha vida, doente, acamada, enfim. Eu sou filha única por parte de mãe, tenho uma irmã por parte de pai. Essa minha tia é uma tia paterna, que não se casou, que é solteira, cuidou de mim, cuidou da minha irmã, cuidou da família inteira. Todo mundo morreu na mãe dela, meu avô, minha avó, minha tia do meio. Enfim, ela sempre foi meio mãe do meu pai. E eu, com tudo que eu fazia, né, trabalhando 12 horas por dia, né, com demandas MIS, enfim, jornalista corre pra caramba com tudo, os meus atendimentos na área de desenvolvimento humano, tudo que eu sempre fiz. E, assim, dedicando qualquer tempo livre todo pra Tianice, né? Então era assim, era ajeitar na cama, era dar banho, era dar comida, era, enfim, né? Até que chegou um momento, gente, que eu me tornei a pior cuidadora do mundo. Então, assim, porque eu estava exausta, né? Não era nenhuma questão de, enfim, de não lidar bem com a situação. Não, eu estava realmente exausta, fisicamente, né? Eu tive que o médico chamou de estafa e ficou aquela coisa estafa, burnout. Burnout porque tinha a ver também com a sobrecarga de trabalho, né, fora de casa que eu vinha recebendo. Todos os meus parâmetros de sangue, tudo bagunçado, né, que eu precisei fazer tratamento, mexer em tudo. E aquela exaustão, assim, de levantar da cama todo dia, achando que tinha uma doença muito grave, que estava morrendo, porque, assim, a cabeça até queria, até tinha algum ânimo de fazer alguma coisa, mas o corpo não respondia, né? Minha vontade era de ficar deitada, assim, extremamente cansada mesmo. E foi muito difícil, né? E como é que você cuida de alguém nesse estado, né? Então, assim, sofri a minha tia, sofreu a minha família inteira. Aí agora, gente, a vida voltou ao normal, enfim, eu tô, assim, tomando milhões de vitaminas, né? Aquela coisa, vou ter que tomar por um bom tempo ainda, isso foi uma coisa recente. E eu me dei conta do seguinte, né? É cultural, mas também é uma coisa assim,
é um mito, né, gente? A mulher que dá conta de tudo, a mulher se criou um mito, né? E eu acho que quando a gente extrapola esse recorte para mulheres que não têm marido ou parceiro, como eu tive, né? Quando a gente tem uma outra dinâmica social, uma mulher que, por exemplo, eu trabalhava em casa, eu trabalho em casa, né? E venho aqui para gravar o podcast, mas meu trabalho é basicamente home office, né? Sempre foi, desde 2011 que eu trabalho em home office. No outro recorte social de uma mulher que precisa levantar às 4 horas da manhã, né? Para atravessar da periferia para o centro de uma cidade, né? Para ir lá trabalhar, enfim. Como é que é isso, gente? Mãe solo. Tem um recorte, né, de raça muito. Recorte de raça, além de gênero, negra, né, que a gente discute aqui, é um recorte de raça muito, muito mais sério, né? Que vai muito além das nossas dores aqui, né? Sim. E eu acho, Ju, que esse dado da economia do cuidado, para mim foi impactante, é um dado do relatório Think Olga, porque ele diz respeito ao cuidado, que pode ser físico, psicológico, enfim, todos os tipos de cuidado que você tem com uma pessoa, né? E geralmente demanda uma carga emocional, porque assim, além da sua questão ali física com a sua tia, tinha uma questão emocional também, sim, né? De ver uma pessoa definhando, né, uma pessoa idosa ali caminhando, né, se antecipa um luto, vamos dizer assim. Eu acho que nem isso também, mas a coisa de a minha tia, né, eu amo a minha tia. Sim, a gente não quer ver a pessoa dela, né? E quer cuidar da melhor forma isso, possível. E a gente não quer ver aquela pessoa naquela situação, quer dizer, e tem uma nem carga numa instituição, emocional. e nem, então Sim. eu acho que não vou aqui falar que é só a mulher, mas acho que a maioria são as mulheres de abraçar, né? E nesse abraçar... Quem abraça a gente? Quem abraça a gente? Porque a gente acha que o amor dá conta, né? Então, no amor eu dou conta de cuidar da tia, do marido, mesmo o capenga ali, não sei o quê, eu amo, eu dou conta. E dou conta aqui, dou conta ali. E quando vai ver, eu não estou me dando conta, porque ninguém... né, o inverso não acontece, né? Porque eu estou cuidando de alguém que não tem a capacidade de cuidar de mim de volta. Seja cachorro doente, uma criança pequena, um idoso, enfim. E daí vem a estafa, vem o burnout, vem N questões, Então, só complementando sobre essa questão do dado, né, que eu achei impactante, é que essa economia do cuidado, que é um trabalho invisível e não remunerado, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque esse trabalho é feito 2 vezes e meia a mais, como a Ju falou, por mulheres, né? Mas é um tipo de trabalho que ele equivaleria a 11% do PIB brasileiro, assim, é o dobro do setor agropecuário. Então, assim, imagina o tamanho do que é isso, né? Um trabalho invisibilizado, que nunca ninguém dá muito valor, e que está acontecendo isso. A gente entrou no mercado de trabalho e está acumulando sobrecarga, né? Parece que, como a gente sempre fala aqui, né? Não falando de todos os homens, mas a tendência é que os homens não tenham acompanhado, né? Os dados dizem aqui, essa entrada no mercado de trabalho das mulheres, que causa essa sobrecarga, né? Então eu fico até pensando, gente, imagina a revolução, que se amanhã a gente cruzar os braços e falar, ninguém mais cuida de ninguém aqui, o Brasil vai parar, né? Eu ia comentar justamente isso, que isso é uma coisa cultural, que a mãe cuida dos filhos, que tem um cuidado, a mulher tem ela é guardiã emocional e física da família, vamos dizer assim. E só que o problema é que ela agregou, além disso, o cuidado também financeiro da casa, né? Que isso não era um papel dela até pouco tempo atrás. Até a geração do meu pai, por exemplo, na geração do meu pai, os homens não concebiam a ideia de não serem provedores da casa. Hoje... E só, né? Exatamente. E só, né? E a mulher ficava a cargo com todo o resto. Que era muita coisa. Ser provedor é muita coisa, mas todo o restante era muita coisa, né? Então, só que hoje a gente acaba abraçando tudo, né? A prover o dinheiro, a segurança financeira, a segurança psicológica, as questões emocionais, e a gente abraça da família inteira, não é só, a gente falou muito em outras ocasiões aqui de filhos, né, de ser mãe solo e tal, mas a gente acaba
tomando como responsabilidade nossa também o cuidado dos idosos da família. Como a gente comentou, a gente acaba cuidando dos idosos da família do marido. Né? É muito comum, né? Que o marido não cuida da mãe, que quem cuida é a esposa dele. Sogra, né? É a sogra. E lembrando que a carga de trabalho da mulher é igual da do homem, né? A mulher não trabalha menos para ter tempo para cuidar de todo o resto, a gente vai atrás e enfim, né? E hoje a mulher assumindo cargos de liderança, ela tem trabalhado até mais, ela assim, voa, porque né? não tem essa mais de... Não se separa, a mulher tem uma líder de equipe e ela tem que ir embora para resolver, cuidar dos filhos e a casa, não tem isso. Se eu puder fazer um parêntese aqui, passou recentemente uma série na GNT que chama Girassóis ou Girassol, de crianças ou pessoas com autismo. E eu assisti com o Massal e a gente percebeu, e ele que levantou isso até, que a maioria das pessoas que cuidavam dos autistas eram mulheres, entendeu? Então, quem entrevistou os tutores, os pais, os responsáveis pelas crianças autistas, tinha adultos também, eram as mães. Os pais não estavam. Um ou outro caso era ao pai e um ou outro já era um adulto que conseguia se virar num autismo mais leve, né? A maioria era a mãe. Então, a mãe trabalhava ou a mãe parou a vida para cuidar. Então, a mãe que acabou se especializando no autismo, se especializando nas necessidades daquela criança. Isso acontece muito, né? E parou, você entende? O cuidado ali numa outra... Então, até isso acontece, né? A mãe vira especialista para abraçar o cuidado com quem precisa. Então, eu estou pensando uma coisa aqui que a gente nem discutiu. Mas eu acho que isso é uma questão, acho que de gênero mesmo. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Quem é que procura mais terapia? É sempre a mulher. A mulher, ela cuida mais da saúde mental, da saúde física. Quem é que vai mais ao médico? Quando acontece esse tipo de coisa, quem é que vai pesquisar sobre o homem? Pelo que eu estou refletindo agora, não sei se existe algum dado disso, o homem ele não tem esse hábito de se aprofundar, de ir atrás. Faz todo sentido isso que você está falando. Foi até uma coisa que no episódio com a Silvia, a gente falou sobre isso, né? Que não é que as mulheres sofrem mais de depressão. Talvez esse dado esconda uma outra questão cultural, que é os homens não procuram terapia e não procuram um diagnóstico, né? Existe um pouco isso. Na minha casa, por exemplo, sou eu quem marca os exames para todo mundo. Médico para filho, para marido. Meu marido tá lá precisando... Marido, vai fazer o exame. Precisando fazer um exame, não marca. Fica esperando a gente marcar. Eu acho que é uma questão um pouco de sensibilidade também. Porque a mulher tem essa sensibilidade. Fala assim, então como que eu vou entender o autismo para poder... cuidar dessa situação melhor. O homem não tem essa sensibilidade, é tudo muito prático. Mas aí eu pergunto, o que veio primeiro, né? Isso que você está falando ou o fato de que a mulher já é empurrada para essa questão do cuidado? Ela na verdade, a gente é socializada para o cuidado, né? A gente ganha boneca quando é criança para cuidar da casa, fogãozinho e não sei o quê. E isso é inadmissível para muitos homens, até hoje, né? Os meninos não querem nem tocar em boneca, né? Então, é uma socialização também. Acho que sim, mas eu acho que um treinamento. Um treinamento para você, né? Porque tem muitos homens que cuidam muito bem da casa e fazem comida e fazem, né? Então, não sei, eu acho que é um treino, né? E aí a Monique falou dos autistas, assim, não tem dados também aqui, mas tem muitos homens que né, se separam das suas mulheres e abandonam as famílias porque não aguentam. Se imagina, a pessoa não cuida dela mesma, vai saber cuidar de alguém. Que nem né? aquele dado, né, que não tenho aqui também, mas que é conhecido, né, que muitos casamentos acabam no primeiro ano da maternidade. Até os 3 anos da criança. 3 anos da criança. Maior porque o homem não aguenta uma mulher que
que era atenção a maioria para o cara, e de repente tem uma Se volta criança pro que... bebê, né? Dividir. Enfim, 500 fatores aqui que a gente não precisa falar, que não é só físico, é mental, é hormonal, é etc. E o cara vai embora. Você imagina uma criança com necessidades, enfim... Caras que vão embora quando as mulheres têm câncer. Isso também é um dado conhecido. Exato. E o contrário não acontece, né? E é isso. complicado. E o homem, a mulher cuida da família do homem, do cara. E às vezes, enfim. Mas eu acho que isso é imposto socialmente, sim. Tem mudado, tem tido aí um movimento Tá de enraizado, né? desconstrução, mas ele ainda está muito tímido e eu acho que ainda muito longe de ser reconhecido, isso ser remunerado, por exemplo. Porque não é vantagem, entende? Para sociedade machista patriarcal reconhecer isso. Sim, mas Muito pelo contrário. Tem uma frase do Foucault que eu não lembro exatamente como é que ela é, mas era alguma coisa assim, que você cuidar de si é uma prática de liberdade. Quem é que quer ver a mulher livre? Mulher livre é um perigo na sociedade. Então é isso. A mulher, se ela parar de cuidar dos outros, ela vai ter tempo de cuidar de si. Isso é um dado relevante, né? Mas também tem a questão cada vez mais falar sobre isso e criar consciência, porque você vê, principalmente nas redes sociais, assim, quando você vê as mulheres comentando sobre algum caso, né, tem vários vídeos engraçados do homem que não sabe, né, lavar o copo, enfim, né, engraçadinho, mas você vê que existe já uma consciência maior da mulher falar, pô, que cara sem noção, sabe? Antigamente vou cuidar do meu marido. Então, assim, cada vez que se fala mais sobre isso, se cria consciência sobre isso, e também se muda a realidade, porque assim, né? Então tá, você não é incapaz, vamos lá, você sabe lavar esse copo, né? Essa é uma das soluções, a conscientização e falar cada vez mais sobre isso. Existem outras soluções pra gente sair desse buraco? Eu acho que a gente se posicionar. A mulher também se posicionar. No dia a dia, vamos assim, pra nossa amiga que tá vendo a gente ali. Eu sei de uma pessoa que botou ordem na casa, entendeu? Que fez uma lista de tarefas e botou na geladeira. Eu não sei como que ela chegou nisso, se houve uma discussão, se simplesmente ela foi lá e colocou a lista e ficou esperando para ver o que acontecia. Monique, explica. Vocês descobriram a lista, né? A gente descobriu a lista, agora tem que falar sobre ela. Vai passar aqui de novo, no videozinho? Gente, é porque lá em casa a gente divide as coisas. Realmente aquilo que você falou, não é um ajudante, é um parceiro. E nós dois trabalhamos, a gente tem uma coisa ativa e passam coisas. Então, vamos fazer uma lista. Primeiro, uma lista de coisas que a gente... Porque também o tempo passa muito rápido, né? E a gente fala, precisa... Vou falar aqui uma coisa bem... regar a planta, lavar isso. Então, vamos fazer uma lista das coisas que a gente não pode esquecer. E depois foi uma lista de coisas, de tarefas diárias e outras que a gente precisa fazer ao longo de um tempo. Por exemplo, vou por aqui, tem que trocar o telhado, outras coisas ali que a gente precisa se organizar, vamos supor. E fiz a lista e a gente tem que dar um tique ali para saber que, para o bom andamento das coisas na casa. Vocês revisam essa lista de tempos em tempos? Ou... A gente tem essa lista e eu olho, ele olha, a gente vê o que falta, isso e aquilo, e a gente tenta ler todos os dias e ver as diárias, né? E eu tô sempre olhando. Ele diz que olha também, mas as coisas funcionam, entendeu? Você não tem que supervisionar e tal. Eu não supervisiono, gente, porque isso me tira porque isso me tira a paz, entendeu? Porque se eu tiver que supervisionar... Não, então, porque tem outro dado, né? Que às vezes eles fazem, mas existe a carga mental de falar para fazer. De pensar o que tem que fazer. Isso tudo já é um trabalho, né? Isso acontece. Eu acho que acontece com todas, né? Todas nós. Pensar. A mulher, assim, se ela não tá fazendo, não tá cuidando, ela tá gerindo, né? Que também é um pé no saco, vamos combinar. E é um trabalho também invisível, né? Que é a tal da carga mental pesada. Governanta da casa. Eu não sei se acontece com vocês isso, assim. Mas vocês já foram casadas também, né? Mas existem coisas que para nós mulheres é óbvio
E pros homens Não é. Não é, e tipo... né? Daí, vamos supor, tá o copo aqui, e ele passa pelo copo, vai... Mas você não tá vendo que o copo tá aqui? Então, é esse tipo de coisa que a mulher pensa. Por que não pegou e levou? Então, isso, infelizmente, para nós mulheres... Porque eu acredito que nós somos, desde pequenas, ensinadas e condicionadas a pensar nisso, a gente não para de pensar, né, nesse tipo de coisa, né? E quando tira e leva, nossa, eu já saí dessa fase de tipo, faz tempo, de tirou, nossa, parabéns, levou. Estrelinha, vai ganhar uma estrelinha. Levou, lavou a louça, nossa, Não, então é isso, porque ninguém faz isso pra mim. Quando eu levo a louça, quando eu lavo a louça, quando eu passo, quando eu dobro, ninguém fala, parabéns, que linda. Então eu não faço Eu não isso. fez mais nada que a sua obrigação. Ninguém vê. Então eu não faço isso pra ninguém lá também, entendeu? Eu acho que a gente tem uma visão macro mesmo, mas acho que isso é uma habilidade que ela é totalmente treinável, adquirível, adquirida e treinável. Gente, isso é uma questão evolutiva. Se a gente desenvolveu isso, nem que leve milhões de anos, o homem também tem que desenvolver. Eles podem, mas a gente consegue esquecer. Eu não consigo deixar de ver os detalhes, exato. Então, eu não consigo ainda. Mas tem homens que vêm também. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a Paulinha conhece também. A gente é do movimento escoteiro. A gente já foi escoteira, já foi atuante. Hoje não somos mais, mas já fomos. No movimento escoteiro não tem essa de homem faz uma coisa, mulher faz outra. Todo mundo faz tudo. E os homens olham os detalhes. Então é uma coisa adquirida dentro do seu universo social ali. É por isso que a gente tá falando. Eu ia perguntar até, vocês já tentaram deixar? Assim, pra ver o que acontece? Deixar como? Deixar as coisas acontecerem, assim, pra ver se... Eu tenho um caso. Eu acho que existe uma lista. É isso que eu ia falar. Acho que essa lista só existe por isso. Já fiz, por isso que existe uma lista, porque não dá certo. não se incomodam, né? Não dá certo. E se posicionar, por exemplo. Eu tenho um exemplo, muito que vocês todas conhecem, inclusive. Eu não cozinho. Eu sou uma mulher que falha, mãe, Glaucia Viola. Eu sou mãe que eu não sei fazer nem arroz. Eu não cozinho porque eu não gosto. Agora, eu lavo panelas lá no escotismo, por exemplo, já lavei panelas de feijoada. A gente cozinhou para 200 crianças. Eu não ligo, assim, eu limpo a casa, não é questão... é provedora, e cuida da sua filha. Exatamente, eu sou mãe solo, eu sustento a casa, eu dou segurança emocional, psicológica, financeira, mas eu não cozinho, eu não faço arroz. Limpa, organiza, não cozinha, mas limpa, organiza. Mas é cobrada por isso. Mas eu sou julgada porque eu sou uma mulher que não cozinha. E eu me posiciono, não faço, não vou fazer. E sabe qual é o meu defeito? Não é não fazer. É não querer aprender. Eu vou morrer sem cozinhar. E acabou. E me deixem aqui. Exatamente. Quem quiser que pague um jantar e me leve para jantar. Isso aí. Gente, só pra gente fechar esse bloco, né? Então, acho que o que fica de positivo, vamos tentar sempre ter uma perspectiva positiva no final de cada bloco, quando a gente discute esses assuntos. A gente tenta, né? Eu acho que a Monique deu uma solução prática, bacana, né? Assim, que é ser pragmático mesmo no dia a dia, né? Ter uma lista, sentar, conversar, ter diálogo, né? Acho que a lista é um reflexo disso tudo. Colocar limites também, né? Que tem certas coisas que dá, certas coisas que não dá. Colocar limites, a gente ampliar a consciência sobre o tema, né? E mais do que tudo, a gente ter a certeza de que... a gente ter a consciência de que é sobre-humano, de que não dá para fazer sozinho. Né? Então, esse é a perspectiva positiva. Né? Tomar o pé, saber que dá para ser pragmático, saber que a gente tem que ampliar a discussão e pôr limites. É basicamente isso. Porque é isso. Ou se, pelo menos para mim, ou se chega no meio termo justo, ou a coisa desanda de um jeito assim que... Entendi. E para um lado só, né? Que não pode acontecer. Não, eu começo a ter atitudes. Entendeu? Eu vou jogar roupa fora, tá no meio do caminho, eu jogo fora, entendeu? É mais o estigma, a mulher é louca. Então vamos aí. Mas aí perder a culpa também disso, assim, faço sabe? sem Que culpa. não é loucura, então vamos fazer. Gente, coisa, então vamos. E aquilo o que dá pra fazer, né? Porque tem coisas também que, por exemplo, você tem um pai idoso, que você não tem ajuda de outras pessoas, você não tem o que fazer, você tem que cuidar. Agora, a questão é, vamos conversar, vamos dividir, e aí você vê, né, se tentar se posicionar para colocar isso como uma coisa de todos, né? Porque tem uma coisa que a gente tem
muita mulher que também pega tudo para si, né? Como um condicionamento também. Então, o negócio é também se questionar e falar. Presente. Falar, não, peraí, gente. Ter né? a autoconsciência e conseguir passar, externalizar isso para quem é de direito, para quem precisa também entender a situação, né? Porque eu acho muito ruim, e tenho exemplos próximos de mim, da mulher que pegava tudo pra si e depois ficava jogando na cara. Joga na cara e fala, porque eu faço tudo, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me dá valor, porque você não faz nada, porque isso, porque... Então, se decide. Ou você põe o povo para trabalhar, para te ajudar, ou para ser parceiro, né? Ou não mente. Faça porque você quer. Ou faz de casa. Eu já fiz de casa uma vez, gente. Eu já fiz isso. Eu conto essa história no outro podcast. Não pegue tudo pra você, pra depois você ficar sendo a lamentadora, a mártir, entendeu? Próxima pauta. Vamos lá. Vamos falar sobre cultura do cancelamento? Vamos. Eu vou começar esse bloco fazendo perguntas. Aliás, uma pergunta para vocês. Faça. Em que situação vocês costumam cancelar alguém nas redes sociais? Por injustiças cometidas, por posicionamentos politicamente incorretos, por discordâncias, porque a pessoa está fazendo spam. Todas as alternativas, outras alternativas. Queria que vocês me respondessem isso e com que frequência vocês costumam cancelar pessoas? Bom, eu não sou não sou nada, inclusive, discutir política em rede social. Eu não tenho essa energia. Eu acho que eu não tenho essa frequência de cancelar, fazer esse tipo de cancelamento na rede social. Mas eu acho que das alternativas que você apontou, eu iria mais para as injustiças cometidas, porque eu acho que o cancelamento é um posicionamento de combate mesmo às indiferenças, a preconceito, intolerância, discriminação. Eu acho que quando você discute política tem um pouco disso, né? Mas eu não tenho muita paciência para ficar discutindo teorias políticas. Quando entra na injustiça cometida, eu acho que já é uma ação, sabe? Não, sai da teoria e vai para a prática. Sim. É isso aí. Paulinha? Eu acho que é isso. A cultura do cancelamento serve para isso, que a Cláudia falou. Tem coisas prós e contras, né? Porque pode servir mesmo para pôr luz a uma injustiça, a uma questão social, um politicamente incorreto, enfim. E, por outro lado, pode ser uma injustiça também, porque está julgando previamente. A velocidade das redes sociais faz a gente julgar previamente, às vezes, né? Mas, eu também tenho a mesma visão que a Glaucia, assim, sabe? Eu acho que essa oportunidade de você... A gente age como juiz, né? Nesse caso, assim, mas tem essa oportunidade de dar luz a essas coisas que são importantes de se verem, assim, né? Que antes vinham de um viés só, né? Às vezes um jornal ou alguma coisa assim que tinha mais poder. Hoje a gente tem o poder de falar sobre essas questões. A gente tem mais alcance, né? De chegar, de combater esse tipo de coisa com mais Vocês alcance. bloqueiam muita gente? Vocês costumam bloquear? Tipo, dar bloco mesmo? Tirar de amigo na rede? Parar de seguir? Deixar de seguir? Sim. Deixaram de seguir muita gente ultimamente? Não, acho que é porque... Mas eu já cheguei a um na pandemia, eu acho que isso foi mais, né? A gente deixou de seguir tanta gente. Porque daí foi separando o joio do trigo também, né? O que eu concordo mais, o que eu não concordo, né? Eu já fiz em questões pontuais, assim, mas eu não tenho esse hábito de... Entendi. Você, Monique? Eu não tenho tantas pessoas assim nas redes sociais. E daí, cancelar pessoas que eu conheço, amigos, conhecidos, é muito difícil. Mas daí eu começo a seguir uma pessoa e daí ela manda muitas... Eu vejo muitas postagens dela, ou às vezes postagens que não tem nada a ver, eu cancelo. Por puro cansaço, ou por todos esses motivos que você citou no começo da pauta, eu não tenho um motivo só. Eu simplesmente canso. Acho que eu sou muito, sei lá, volátil, não sei, a palavra não é essa, mas eu canso do perfil e eu cancelo.
Eu me desconecto dela. A gente tá falando aqui do cancelamento 1 para 1, né? Tipo, eu cancelando você que me encheu o saco, não quero mais seguir, né? Esse é um tipo de cancelamento. Eu, pra fazer isso, a pessoa precisa falar muita besteira, né? Eu acho que quando a pessoa se mostra mau caráter, e é muito fácil de perceber isso nas redes, né? Porque nas redes você consegue avaliar a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Então, se você tem 2 oportunidades para cancelar, né? Para bloquear, você tá vendo como a pessoa age ali nos dois, né? Nas 2 esferas da vida, né? É o influencer e a pessoa, né? Eu olho para essas 2 coisas e se me desagrada, se eu vejo que a pessoa não tem, assim, se existe uma falta de caráter, uma falta de honestidade no sentido daquilo que a pessoa prega, ou enfim, eu paro de seguir. Não precisa nem ter discordância, assim, eu sigo muita gente que não é do meu espectro político, eu sigo muita gente que fala coisas que enfim, expõe, se dedica a trabalhos que eu não acho que são relevantes e que estão ali na rede social batendo naquela tecla. Enfim, eu sigo, acho importante a gente seguir também o contraditório para ter uma outra visão e viver dentro de uma bolha. Eu também acho. Até... Mas caráter, honestidade, verdade, ali na rede me pega um pouco. Eu cancelo. Eu acho que isso faz a gente continuar com o nosso... Tenham ali um nível, né? Manter não vou falar nível de... Mas o nosso de consciência. Não, e chama, acaba vindo outros perfis nesse nível que você estabeleceu, não é? E eu acho que tem que ter um cuidado, gente, porque assim, falta muita interpretação de texto pra galera, né? Nas redes sociais. E tem aquela coisa do limite do humor também, né? Que a gente... vai vendo ali, vai entender o que é sarcasmo, entender o que é... Tem um limite, né, Glaucia? Você que gosta que segue um monte de gente do stand-up aí nos seus... que você comentou. A gente tem uma pesquisa da Datafolha que fala disso, que eu acho importante colocar aqui. É uma pesquisa de 2024, que aponta que 67% dos brasileiros acreditam que as redes sociais exageram ao julgar os comportamentos. Eu acho que isso é tão complexo discutir isso, porque a gente não consegue entender qual é o limite. É o que você falou do humor. Eu adoro, eu sou muito assídua, assisto com frequência stand-up, eu gosto muito. E tem alguns artistas stand-up que eu adoro, que eu acho que eles não extrapolam, e tem outros que eu não consigo ver. Né? Mas, e aí, acho que não é nem questão de cancelar, eu não consigo nem seguir. Porque... Mas pelo posicionamento, pelo tipo de piada? Até pelo jeito de falar, porque existem até jeitos e jeitos de abordar algumas situações. Que, às vezes tem algumas piadas que um artista coloca de uma maneira que ele tá até sendo ali machista, mas ele coloca de um jeito que ele fala, olha, desculpa, eu sei que essa visão não é correta, tal, mas... E solta a piada, e ok. O outro não, o outro, ele só... Às vezes até para mandar uma crítica, né? Assim, você fala... Você age como machista para todo mundo olhar e falar, pô, né? Caramba, deve ser machismo, né? Então, eu acho que é um pouco o personagem que cada um... Porque esses artistas de stand-up também, eles criam um personagem deles, assim, né? Então, tem uns que criam Léo mesmo. Lins é um personagem? Hã? Léo Lins é um personagem? Ih, a polêmica. Então, eu acho que não. Eu acho que ele realmente pensa daquele jeito e ele se favorece... Né? Ele veste uma máscara, vamos dizer assim, entre aspas, se favorece do humor para fazer aquele tipo de humor pra dar opinião. Para dar opinião, para fazer aquele tipo de humor que eu acho que realmente não é saudável. O tipo de humor dele não é saudável, porque aí mexe com aquilo que a gente estava falando da discriminação, do preconceito, da xenofobia, enfim. Que é um limite, que acaba sendo um limite. E essa questão do cancelamento é curiosa, porque assim, é controversa também, né? Porque a gente estava conversando que às vezes dá engajamento. Então, as pessoas que são canceladas ganham muitos seguidores. Por um lado, tem alguns pontos, né? Que você vê que
acaba com a vida das pessoas mesmo, né? Então, assim, o cara falou uma besteira e acabou a vida dele, né? Tipo, não consegue mais contrato, patrocínio, nada disso. E, por outro, tem essa questão das atrocidades aí, do tigrinho. Então, assim, é uma denúncia e, por outro lado, né, acaba com a vida da pessoa. Porque tem né? a jogada de marketing também. Às vezes existe essa coisa de você criar a polêmica para jogar com isso. Porque isso dá engajamento, isso dá audiência. Exatamente. Será que tem as pessoas que fazem isso de propósito para ganhar engajamento? Isso tem acontecido, né? A gente vê que as pessoas falam absurdos cada vez maiores. Sim. Para ganhar engajamento, né? Para ganhar seguidores. O cancelamento dá engajamento, né? A gente estava conversando na reunião de pauta da situação da Shakira, o divórcio da Shakira. Sim. Que ela monetizou toda a polêmica. E inclusive o próprio ex-marido também. Porque ela fez uma música criticando ele e ele ganhou horrores de dólares. Monetizaram. Ele foi garoto de propaganda acho que na música dela tinha, acho que falando de 2 marcas lá, falando que ela meio que colocou as marcas como pejorativamente na música. E aí ele se aproveitou e ele foi ser garoto de propaganda dessas 2 marcas e ganhou horrores, né? Nossa, e daí você um momento que foi tão dolorido, que a gente sabe que foi um momento dolorido para ela. E como que tira o proveito disso, os dois ainda, né? Ainda bem que tira, né? Se fosse só dolorido, né? Gente, eu não teria que passar um tempo para eu pensar numa situação dessa aí ou não, né? Sei lá. Às vezes nem é a pessoa que pensa, né, gente? Mas ela embarcou, né? Cadê os assessores? Mas ela embarcou, né? Ela concordou, né? Gente. Tem melhor com a conta cheia, né? Mais cheia ainda, né? Queria a gente ter um divórcio assim, né? Nossa, pois monetizar o divórcio. Gente, ó, tem várias questões, né? Vários dados aí que a gente pode abordar. Quando a gente fala, né, que vocês tocaram justamente nisso, né? Que o cancelamento às vezes engaja, às vezes... Enfim, mas será que ele desconstrói preconceitos? Será que eles são educativos, né? Essa é uma pergunta da Ana Beatriz Veiga, num trabalho de iniciação científica feito pelo Instituto Federal do Pará, né? Em que ela explica que a cultura do cancelamento não nasceu no Brasil e que, como definição, ela serve como uma régua moral, né, que vigia ações e atitudes de artistas, políticos, marcas, produtos, empresas em relação às pautas, principalmente em relação às pautas identitárias contemporâneas, né, com essa questão de desconstruir os preconceitos intrínsecos à sociedade. Mas será que de fato desconstrói preconceito? Né? Isso a gente pode, de repente, fomentar essa discussão aqui. Agora, outro estudo da PUC fala o seguinte, fala que o cancelamento, gente, ele é uma coisa meio intrínseca do ser humano, né? Porque ele ativa... hoje é o cancelamento na rede social, mas já foi outro tipo de cancelamento. No passado, isso é intrínseco do humano, essa punição social. Quando você cancela na internet, você ativa esses mesmos circuitos cerebrais, né, da punição social. Isso gera prazer, isso gera pertencimento, né? Segundo esse estudo da PUC. E acho que mais, gera também senso de justiça. Senso de justiça. Mas eu acho que nem sempre a gente consegue ser justo. Nem Por sempre exemplo, consegue ser justo. Você citou que hoje a gente está nas redes sociais, mas a gente tem casos de quando não existia rede social que foi comprovado que foi injusto. Por exemplo, a escola base. Ela foi cancelada na década de 80 por um erro. Pessoas morreram, né, por conta do... E hoje eu acho que isso acaba sendo trazido para a era digital que a gente está hoje, e a gente comete injustiças. E com alcance ampliadíssimo, né? Exatamente. Porque antes a gente era Globo, claro, com grande alcance, falando sobre a escola base, detonando reputações, mas no geral, hoje, isso é mundial, eu ia né? completar falando tá na rede isso, que mundialmente. naquela época, se já fez o estrago que fez, tudo bem que atingiu massas porque foi realmente veiculado numa Rede Globo, que era a maior televisão da época.
Mas hoje a gente consegue, a rede social, a internet consegue alcançar audiências muito maiores, mundiais, inclusive. Mas aí tem a questão também do engajamento, né? Vocês falaram do caso da Shakira. Às vezes, algum tipo de mobilização que a princípio é injusta, gera um engajamento positivo para aquela pessoa. Isso atrapalha muitas vezes as pautas sociais. A gente tem um exemplo aqui do X. É óbvio que assim, é um recorte do X, que é uma rede que a gente sabe que derruba os perfis que são progressistas e tal, mas tem um exemplo aqui do X, trazido por um estudo chamado Sem Filtro, da consultoria LLYC. Isso se fala de alguma forma, numa palavra só, mas eu não consigo pronunciar isso agora. Em 8,5 milhões de mensagens no X em 12 países, mostra o seguinte, que as buscas com relação ao feminismo caíram 43% nos últimos 3 anos. Mas, nesse recorte, né, as buscas, antes de cair, as buscas sobre feminismo eram frequentes, só que, vejam bem, 56% das mensagens sobre feminismo no X são antifeministas e 44% só que vem da comunidade feminista e com um viés positivo para os ideais feministas. Então, gente, é aquela história do engajamento... Para causar. Para causar, e que gera engajamento. Quer dizer, naquele momento, com 56% das mensagens antifeministas, a rede falava mais de feminismo do que agora. A dúvida é aquele falem mal, falem bem, mas falem de mim. Não sabemos, né? Porque isso pode, como você falou, isso pode atrapalhar uma pauta que é muito importante, né? Ao mesmo tempo, eu considero que existe esse recorte aí do X, de ser uma mídia mais de extrema-direita, né? E que é um tema que se fala muito. Existe um crescimento aí dos Red Pill, os incels da vida, que também fazem muito barulho, né? E estão criando muito engajamento também. Também na conta dos haters, né? Porque quem combate o movimento Red Pill também, de alguma forma, dependendo de como faz esse combate nas redes sociais, acaba engajando pros caras, né? Exatamente. E as redes aumentam muito, né? As redes desses caras. Pois é. Então, mas aí a pergunta é até qual o limite de ser educativo ou não? Porque a gente tá gerando consciência? Não sabemos. É isso. É tudo uma questão de poder. Eu acredito, né, e a gente pode buscar dados sobre isso, mas aqui é mera opinião, mas eu acredito que a gente gere poder para essas pessoas. O algoritmo é poder. E é dinheiro, o algoritmo é dinheiro. Nós temos uma sensação de poder, né? Um poder que nem você falou, um alcance mundial, né? Não estou falando nem do cancelar, mas de você pôr uma opinião, de você xingar, de você se posicionar ali e antes você virava a cara pro vizinho e só ele via a sua rua. Agora você dá uma opinião ali que todo mundo vai ler, né? Alguém vai rir, alguém não vai ligar, vai ser ignorado, mas todo mundo, não todo mundo, mas a maioria vai ler. O alcance da sua opinião ali, do que você falou pro bem, pro mal, para alfinetar. Acho que o poder tá nisso também. A rede social hoje deixou de ser um canal de contato, né? Ele é uma arena de reputação, assim. Aprovação um social. Espetáculo. É um espetáculo. Aprovação social para o bem ou para o mal. Isso a gente fica bem patente quando a gente entra nos perfis só para ver os comentários, né? Então. Que é aquele ponto, onde que ali aquela discussão, aquela arena é por justiça, onde vira entretenimento, né, amor? E aí... E algumas coisas são de propósito até, né? Leia os comentários, já vem até, né, na postagem, lê os comentários. E a gente lê, e às vezes você fala, puta, eu só quero ver o que estão comentando dessa porcaria de postagem. E você vai direto nos comentários. Eu, como comunicadora, eu sempre acho que a gente precisa contrapor o que está escrito, tá de forma errada ali, né? Então eu vou lá responder, faço meu trabalho de formiguinha de, né, sei lá, combater fake news e dizer, a Jussara acha que engaja, né, também mais para a pessoa, mas eu acho que tendo um contraponto ali... Nada como denunciar o perfil, cara, eu denuncio tudo, vou lá, denuncio, falo, fake news, por que você está denunciando fake news, discurso de ódio,
enfim. É, Ou a não gente- gostei, porque também tem a opção, não Não gostei. Quando você vai Odival. denunciar, Não né? gostei. Tem essa opção que você coloca, não gostei do conteúdo. Às vezes eu coloco, não gostei do conteúdo, pronto. É isso faz repetitivo. parte Relevante pra rede social. isso faz parte de uma educação que a gente também está aprendendo a ter sobre rede social, porque rede social hoje é narrativa de vida, assim. Então, as pessoas pegam dados ali para se basear a realidade. Olha, tem mais gente que aprova isso ou aquilo com base nas redes sociais. Então, o posicionamento nas redes é importante, né? Sim, é importante. E aí a gente tem os casos célebres, né, Monique? Sim. De cancelamentos aí. Tem cancelamento que aconteceu fora da rede e que na rede, por conta das redes, aconteceu fora da rede, mas o cara na rede continua crescendo. Você quer falar sobre isso? Ai, gente, eu não sou fã desses casos aqui, mas a gente conversou sobre eles na nossa reuniãozinha. Tem o Pablo Marçal, né? Que ele não se deu muito bem na época pré-eleição ali, estava subindo e de repente sumiu. Mas ele ampliou os acessos nas redes exponencialmente. O patrimônio continua crescendo. Pois e sumiu, né? Tomou uma cadeirada, mas... Tomou a cadeirada, na hora todo mundo virou um espetáculo ali. Ele é o exemplo daquele que fez, sabia o que estava fazendo e fez justamente para engajar, né? Ele falava, não importa o que eu fale aqui nesse debate, mas vão falar de mim, entendeu? Não, tomou até cadeirada por causa disso. Nos debates, né? E no público específico dele ali, que a gente via, né, nas palestras dele, as coisas que ele fala, tudo, e ali sim você vê seguidores dele de verdade, né? E eu não sei até que ponto ele tá tão queimado assim fora das redes também, porque a gente viu o exemplo de Collor, por exemplo. Collor foi impeachmentado e ele voltou pra cena política muito mais rápido lá. Podemos dizer que, por enquanto, ele está cancelado fora das redes. Por enquanto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, as próximas eleições, o que dá isso aí. Eu acho que o poder das redes sociais é esse, né? Do mesmo jeito que ele desce, ele sobe a pessoa muito mais rápido do que... muito mais do que a televisão ou a vida física, assim dizendo, né? Sim. Pelo menos para o que importa, né? Porque às vezes a pessoa não tem aquele alcance fora das redes, mas ali para aquela bolha, o cara tá crescendo e ele tá ganhando dinheiro pra caramba. Então, para o que importa para aquela pessoa é aquilo, né? E também aqui tem a Virgínia Fonseca, Célebre. que todo mundo fala dela. Que se perdeu aqui centenas de milhares de seguidores depois do depoimento dela na CPI. E daí, e ela tá com o Zé Felipe, né? E daí um possível término com ele ali, eles terminaram, né? De fato. E foi um chororô e foi uma lamentação, fez com que ela recuperasse muitos seguidores. Foram mais de 300 mil. E eu acredito que foi mais para saber o que ia acontecer na vida dela, não por dó, não, mas e aí, né? Tipo, cenas do próximo capítulo, sabe? Mais por uma questão de mais novela. Mais de 300 mil por dia. Em um dia. Num dia só, ela recuperou 300 mil seguidores, quer dizer, caramba. Né? A gente aqui gramando pra você ser seguidor do nosso canal. Pois batemos 200 seguidores. Com assuntos legais e você seguindo a outra lá. Vários pra saber vídeos que pra ela maratonar. Então, Pois é. A Virgínia foi apontada como a única mulher entre os 3 maiores influenciadores do Instagram no ano. Né? Um engajamento médio de 2 milhões. Mais de 2 milhões de pessoas por publicação. Coisa louca, gente. Tá em outubro. Em outubro desse ano, é que não dá pra entender. Do ano passado, né? 53 milhões de seguidores. Você acha? Muita coisa. Cacete, mas né? Totalmente assessorada também, né, gente? Ela foi pra CPI com um copinho lá, não sei, alguma coisa que depois ela vendeu horrores também com aquilo. Marketing puro, o jeito que ela se vestiu, né? Tem todo uma simbologia ali, né? Sendo copiada, né? Copiada, a maneira que se veste, a maneira que fala, maquiagem, cabelo, copiada. Mas tudo na vida dela é assim, né? Começou com a história do Rezende, né? Que era um dos principais youtubers aí, uns 10 quando meu filho era pequeno, eu lembro que ele veio ali nas peças do Rezende, meu filho era fã. Ela era namorada do Rezende, né? E ali
teve um término estratégico, foi quando ela começou a se posicionar no YouTube, e aí aquele término já fez uma, né, aí ela lança a marca dela, aí vem o Zé Felipe, aí agora teve o Vini Júnior, teve uma férias com o Vini Júnior, e no meio da coisa toda ela lança um produto. Então, quer dizer, tudo ali é muito pensado, muito estratégico, muito articulado, né? E até que ponto ela é uma pessoa, Virgínia é uma pessoa, ou não. São passos pensados para se vender um perfume, para se... A base... para se... Então, a gente não sabe se ela é uma pessoa, se é um personagem... Baseado em quê? Uma base de... Vou botar um personagem. Um personagem circulando... Circulando pelas redes sociais, circulando pela vida aí digital para vender, né? A gente não sabe o que é ela. Tá ela entregou isso, a vida, né? Entregou a vida. Ou não é ela, ou ela não é assim, entendeu? É esse personagem que vaga pela... Sim, isso é bem comum, né? Até términos e namoros acontecem para gerar engajamento e marketing. Então, mas esse marketing sempre existiu, é isso que a gente estava colocando. Tinha atrizes e atores da Globo que, por exemplo, eram homossexuais e não podiam falar na frente das telas que eram homossexuais porque não era visto como Janequine, o galã, gente. Janequine demorou a se assumir, né? Muito. O galã da novela não podia dizer porque ele perdia a reputação. O problema é que isso era dentro de um quadrado ali, da produção, da novela, das outras. Agora isso extrapolou para a vida, né? E a pessoa tem que ter isso 24 horas por dia, 7 dias da semana. E aí como viver dessa maneira, com essa noia, com essa paranoia de ser cancelado? E aí eu faço a pergunta para vocês, meninas, que estão me acompanhando aqui no podcast, e que nós 4 aqui sempre fomos dos bastidores, né? A gente nunca nunca gostou de aparecer. Isso aqui pra gente é um exercício é um desafio enorme, exercício de superação. Cada vez que a gente vem gravar, enfim, eu que gravo com mais frequência, para mim, sempre fui extremamente tímida, extremamente medrosa da exposição, enfim, de aparecer de perfil, enfim, na câmera. Agora todo mundo só vai reparar nisso. Mas, enfim, vocês têm medo de ser cancelada? Ai, acho que não. Por enquanto, não. Nas não redes sei. sociais? Não, acho começar a receber hate, de começar... Assim, minhas redes sociais são muito... diferente, por exemplo, de você, que segue perfis, tudo. A maioria das pessoas são já minhas amigas, meus colegas, trabalho, enfim. Ser cancelado por essas pessoas me traria uma preocupação. Mas daí mas aí já tem o nível da amizade. Então, o que aconteceu? Eu teria que ter um histórico, né? Na vida pessoal, assim, a gente não está entrando nesse aspecto. Então... me preocuparia, sim. Mas, por exemplo, se eu recebesse haters, algum tipo de crítica, por exemplo, aqui, que é uma coisa diferente que eu faço, tudo, eu ficaria incomodada, né? Ai, jura? Deixa que eu responda. Pode deixar, deixa eu ver. Mas ficaria... Nossa, assessora do podcast. Eu ficaria incomodada... Ombudsman, né? No sentido de o que tentaria levar, tipo, o que tá fazendo, o que estou fazendo, uma coisa errada, o que pode melhorar nesse sentido. Agora, hater por hater, não. Porque geralmente tem a ver com a exposição. Quanto mais a gente... se expuser mais, tem a chance de vir. Mas aí, eu acho que tem a ver com a dessensibilização que a Ju falou, né? A gente vai acostumando com a ideia de aparecer e de ter... E você começa a filtrar, assim, sabe? Isso daqui é um hate pelo hate, porque veio só falar... Né? E isso talvez até fortaleça as nossas ideias sobre as coisas. Não, mas é isso mesmo que eu acredito. Então, a menos que a gente fale uma besteira, porque somos falíveis todos e a gente está exposto e é complicado, né? Mas assim, né? É por isso que a gente não faz ao vivo, pra gente poder falar besteira. A gente edita depois. Mas mesmo que a gente fale besteira, nada justifica um hater, né?
hater, uma Não, coisa tão pesada. eu me incomodaria se tivesse algum discurso de ódio, assim. Que realmente que isso é uma coisa que extrapola. Agora, a pessoa dá a opinião dela diferente da minha, fala, ai, nossa, que balela que você falou. Aquele hater de estimação, né, gente? Que vai chegar, ele vai criticar todo post, Sim. toda postagem. Ele vira um hater de estimação. Tem várias personalidades que comentam, assim, que tem uns seguidores desse jeito, né? E eu acho, gente, assim, de coração, sendo bem empática e bem generosa, a gente tem que acolher o hater. Porque esse cara tá querendo atenção. Né? Acolhe. Se não for responder publicamente para não detonar o cara, ele responde no privado: oi, meu querido, o que você tá precisando? Você tá bem? Por que essa amargura no coração? Você tá alisando o papel. Entendeu? É o hater. Vamos pegar o hater. Ó, você tá bem, meu querido? A gente vamos, é bem bonzinho né? com o hater aqui. Tá colhendo ele, Pode ver, Jussara. Já entendeu? tá Pode colhendo o hater. É. Isso aí já Agora, ficou lá se na você é pauta. racista, machista, Tem esses discursos. tchau pra você. Agora, Vai ser se quiser, bloqueado e denunciado. se quiser mandar comentário bonitinho também, a gente aceita. É, A gente né? claro. aceita. As Principalmente. solteiras aqui aceitam cantadinhas no direct, mas assim, respeitosas. Aí, vendendo a gente produtivos. você acha? Respeitosas, por favor. Hoje Agora, isso. na vida, eu sou muito cancelada, assim, porque eu sou como uma boa Uma mãe que não cozinha. como uma boa escorpiana, que aliás meu aniversário está chegando. 11/11, o portal que vai se abrir. Eu falo o que eu penso. Então eu sou meio que cancelada na vida, assim. Já me afastei de amizades, voltei a ter amizade com as pessoas que eu me afastei, porque eu acho que é isso mesmo, é cíclico. Você fala o que pensa, você é cancelado, a pessoa reflete, eu refleti, a gente se reencontra. Eu acho que é meio... O que não pode ter é ter desrespeito. Agora, você ter uma opinião diferente, ter uma vida, né? Sua vida ir para um norte diferente do outro, ok, isso acontece mesmo, isso chama vida. Agora, o que não pode ter é desrespeito com o outro. Aí, Sim. E muita gente usa a rede social para jogar as frustrações, né? E onde eu enfio isso? Vou jogar ali no podcast. Então é isso, né, gente? Precisamos eu já lidar com cancelei isso. também, né? Já cancelei. Eu acredito que eu já fui muito mais cancelada do que cancelei, de verdade. Cancelei muito pouca gente na vida. Já fui muito cancelada, muito incompreendida na minha juventude, porque eu era bocó de mola e ninguém entendeu que era só isso. Enfim. Mas, gente, a gente aqui entre nós nunca nos cancelamos, né? Nunca, jamais. Nunca. Vocês vão ter que me engolir. Vocês já pararam pra perguntar, já entrando na próxima pauta aqui sobre amizade feminina adulta? Vocês já pararam pra se perguntar por que a gente continua amiga? Estamos aqui há 20 anos de amizade, a Paulinha um pouco Muito amor, menos. muito Mas amor. na intensidade parece que é mais. E... Muito amor, né? Só amor? Não. Né? Não, porque eu acho que só amor não basta. Vai mais. Mas pode continuar falando. Vou esperar. Não, eu queria que vocês respondessem. Eu quero respostas sinceras e construtivas da nossa amizade. Eu acho que tem a afinidade profissional, que isso foi o que nos uniu. Mas, além disso, tem momentos de vida mesmo que a gente se apoiou muito, assim, né? Que foi uma rede de apoio realmente muito importante em diversas, na maternidade, no casamento, na separação, em vários momentos que realmente isso vai criando um alicerce, uma base que é muito difícil você desmoronar isso, você destruir isso, né? É uma construção realmente... E somos tão diferentes, né? Sim. As quatro. Sim. Eu acho que é o respeito. Pelas diferenças. A disponibilidade. Disponibilidade, respeito, amor eu falei, mas é muito o carinho que se tem uma pela outra, que é muito diferente de amor. E Eu falei que vou mudar o quadro, gente. Juntas e graciosas. Não tem nada de geniosas. Aqui a gente é muito boazinha, muito queridinha. Muito de amor. E eu acho que também a gente bancar a amizade. Nesse que você, né, que você estava falando ali, né, de cada um escolher, ter suas decisões, escolher seus caminhos, e a gente respeitar esse caminho
e falar, não, é isso e continuamos sendo amigas, né? Já passamos por problemas aqui, vou falar qualquer coisa, vai. Fechamentos difíceis, conversas difíceis, e isso não é nada perto do sentido dessa amizade, né? É porque, além de tudo, a gente trabalhava junto, que né, pode causar vários conflitos aí, né? Já mandamos para aquele lugar, já rolou de tudo aqui, gente, essa é a real. Eu acho que para complementar, né, tudo que vocês falaram, porque, né, temos o carinho, temos, né, o companheirismo, a gente construiu um caminho até aqui, que, né, inevitavelmente vai gerando essa confiança, tem admiração, né? A gente se admira, né, umas às outras, assim. E eu sempre, na minha vida, dei muito valor às amizades. Eu sempre fui uma pessoa sozinha, no sentido de não estar namorando, né? Então, eu sempre estive muito com os meus amigos. Então, eu sempre aprendi a sempre pôr os meus amigos num lugar muito, muito especial, de destaque. Então, tenho muitos amigos homens, tenho muitos amigas mulheres e muitos amigos fortes, melhores amigos em vários lugares que eu vou, né? Então, isso foi mudando ao longo da vida. Então, tinha uma melhor amiga, daí você vai aprendendo que não precisa ter uma, pode ter outra, e vai fortalecendo, e vai indo lá, vai mudando. Então, eu acho que a maturidade vai fazendo a gente dar mais valor também às amizades e querendo que elas fiquem, né? Eu acho que quando a gente é adolescente, as coisas, tá bom, vou ali, vou aqui, você vai, não é? E a intensidade também muda, porque quando a gente é mais novo, a gente é muito intensa, aquela coisa muito mais intensa, que você tem que ver toda hora. E a gente, quantas vezes a gente, agora que a gente está se vendo mais por causa do podcast, mas já teve momentos que a gente não se via sempre, que a gente foi trabalhar em outros lugares e tal, mas a gente nunca perdeu o vínculo. Você ter vínculo não quer dizer que você... Tem que estar o tempo todo, exatamente. Tem a Ju, por exemplo, quando eu tava morando fora de São Paulo, eu não tava frequentando mais o círculo de amizade. Quando ela me chamou para trabalhar com ela de novo, ela me fez voltar para São Paulo. Então, assim, a gente não tinha mais aquela proximidade. A gente se falava sempre, né, mas não tinha mais aquela proximidade de estar todo dia, toda hora, né? Bebendo cerveja todo dia. Então, e depois que a gente trabalhou junto, eu não conhecia a Paulinha, né? A gente conheceu ela depois. Mas depois que a gente se foi trabalhar juntas na editora, ali foi mudando e foi aprofundando e aprimorando, porque eu já conhecia a Ju de outros lugares, a gente era uma amiga, mas mais para conhecer amiga, e isso foi aprofundando muito, né? Por exemplo, a gente trabalhou junto na mesma época que a Ju, e eu não era tão próxima a você. Eu era muito mais da Ju. Então, existem épocas da vida que dá essa virada. Acredito. Na amizade, que daí... Mas eu acho que esses 20 anos se passaram, a gente construindo isso ao longo desse tempo todo, assim, de todas as maneiras possíveis. Brigando, fazendo as pazes, se abraçando, se amando e... Pulando do banheiro. Ai, gente. Bebendo, não bebendo. Vocês esquecem isso. Mas, gente, nós estamos numa vantagem muito forte com relação ao resto da sociedade que não tem esse vínculo de amizade tão forte. Tem um estudo da Harvard que fala que as amizades são o maior indicador de bem-estar e longevidade. Tem uma publicação da Forbes Mulher de 2024 que fala que as amizades femininas são especiais. Eles trazem informações ali neurocientíficas falando que as amizades femininas promovem cuidado e maior conexão emocional. Elas ativam respostas diferentes no cérebro das pessoas, das outras mulheres. Então, com isso, a gente tem uma conexão emocional diferente do que... homens que são amigos de outros homens, enfim. Somos especiais, né, gente? As amizades femininas eu são acho fantásticas. Que esse dado é de 2024. Isso. Eu acho que também está acontecendo um movimento recente muito legal, que as mulheres elas deixaram de ser rivais. Isso. A gente está aprendendo, nós não, porque a gente já tem isso já há muitos anos, então a gente está com essa vantagem que você está falando, mas as mulheres estão aprendendo a serem realmente amigas, assim, de criarem esse vínculo.
Era muito comum, quando a mulher entrava num relacionamento, ela deixar os amigos para viver a vida daquele relacionamento. Né? As amigas, Exclusivo, né? Exclusiva. Eu lembro, posso contar uma história aqui? Pode. Eu lembro quando eu comecei a namorar o pai da minha filha, eu já morava sozinha. E eu tinha 3 amigas, assim, eu morava sozinha, mas, eu nunca morei sozinha, porque eu nunca fiquei sozinha em casa. Sempre tinha uma turma lá, um bando dormindo na minha casa. E de final de semana, era desde o dia que eu mudei, que as minhas amigas foram em casa ajudar a transportar os móveis, elas já começaram, eram 3. Elas vão saber quem são. Elas iam na sexta-feira, dormiam lá na minha casa o final de semana todo e iam embora na segunda-feira. Isso era hábito. Eu comecei a namorar o pai da minha filha, ele começou a ir também de final de semana. Aí teve um dia que ele virou pra mim e disse, suas amigas não vão sair daqui, não? Eu falei assim, querido, elas chegaram antes que você, meu bem. Se você quiser, assim. Se não quiser, tchau. Aí acabou que eu só me afastei, né? Me afastei entre aspas, que foi o que eu falei, que fui morar fora de São Paulo. E aí que eu não tinha mais... Mas assim, mesmo assim, eu fui morar fora de São Paulo, dava feriado, elas iam pra lá, né? Era muito comum isso. Então, eu sempre tive esse hábito de eu nunca me afastei de amigo nenhum por causa de relacionamento. Muito pelo contrário, a minha vontade era agregar. Eu sempre quis juntar todo mundo. Mas era muito comum as mulheres, até hoje eu vejo algumas, até maduras já, 40 a mais, fazendo isso, e eu falo, fofa, vem cá que eu vou. E tem aquela bobeira, né, gente? Mulher casada não tem amizade com mulher solteira ou separada, né? Tipo, sair só entre casais. Imagina, né? Que é essa rivalidade tosca, né? Que achar que a outra vai roubar o marido de alguém, né? Isso é ridículo. Hoje eu acho que tem muito menos isso, assim. Mas tem. Então é uma nova era social, assim, né? Das mulheres estarem percebendo que esse apoio... E é um apoio mútuo, que libera ocitocina, né? Que os médicos deviam prescrever, inclusive. E a gente, como mulher, deveria cultivar esses momentos mais vezes na vida para que a gente... Porque é isso, é bem-estar, assim, cientificamente provado, né? Libera ocitocina, a gente faz uma rede de suporte, assim, principalmente depois da maternidade eu senti isso também, de ter as outras amigas solteiras também se ajudando na criação dos filhos, isso é incrível, né? E essa sensação de bem-estar é totalmente diferente de outras, a gente sabe, a gente sente essa sensação de bem-estar, de estar com as amigas, de outras sensações de bem-estar. De comer uma coisa gostosa, de estar com o marido ou o namorado, de estar com os filhos. É totalmente diferente. Não sei como é com vocês, mas para mim parece que renova, assim, uma energia que renova, né? Uma coisa muito boa. A Paulinha tocou num ponto, eu lembrei agora da coisa da economia do cuidado também, olha só, eu refleti agora também. Eu tenho muitos amigos homens também. E amigos, parceiros que eu guardo no coração, são super bacanas, assim, para um monte de situações. Mas, por exemplo, quando eu tava com a minha filha pequena, quem que me ajudava? Tia Paula ajudava. Tia Paulinha. Tia Paula. A Ju também chegou, a gente tem filhos na mesma idade, a gente chegava a se ajudar, assim, eu ficava com o filho dela, ela ficava com a minha filha, os meus amigos homens, eles são ótimos, excelentes para outras coisas, mas eu nunca pensei, nossa, eu vou deixar minha filha... Acho que nem confiança tem para isso, né, às vezes. Acho que ninguém se ofereceu também, né? Não, meus amigos são ótimos, por incrível que pareça, meus amigos homens são ótimos pais. Sim, mas é questão do hábito mesmo. Pensou na possibilidade. Nem pensei, a coisa da sociedade, mas eu falo, nossa, quem que eu vou pedir ajuda? Pra amiga mulher. Olha, a gente mesmo que faz essas coisas sem perceber, agora que eu me toquei. E dá essa sensação, muito boa também, você falar assim, nossa, eu tenho aqui uma amiga aqui, que às vezes eu preciso sair, eu deixo a criança, sabe? Porque a gente já não tem mais aquela noção de comunidade como tinha antes. A gente cria os nossos filhos em apartamentos solitários e tal. Então, essa comunidade é muito rica, assim, sabe? Aquela sensação de um abraço mesmo, nossa, posso sair
e contar, né? Porque a gente vive se desdobrando também, né? Onde eu vou deixar a criança, eu preciso sair, não sei o quê. Então, essa rede é muito poderosa, assim, muito importante, né? Na nossa vida, assim. Pois é, meninas. E por isso esse podcast existe, né? Assim, é um fruto de amizades femininas. Sim. Isso aí. Legal. A gente está chegando no finalzinho do nosso quadro. E aí tem a parte das perguntinhas para as mulheres 40+. Perguntinhas dessa vez não tão incômodas. Acho que a gente vai tirar de letra. Primeira perguntinha. Depois de tantos anos cuidando de todo mundo, ainda sabemos o que é cuidar da gente mesma? Eu acho que é um processo que, principalmente depois que você fica uma mulher mais madura, 40+, você vai enchendo esse potinho. Eu tenho me posicionado muito com relação a isso, assim, Sem culpa, sem achar que é egoísmo? Existe esse risco, né? Depois de tanto tempo... É o processo, muita terapia, muita conversa com as amigas. Eu acho que isso vai se dissipando ao longo do processo. Há 5 anos atrás eu tinha muito mais culpa do que hoje, por exemplo. Mas eu acho que eu tenho me colocado na equação muito mais do que há muito tempo atrás, assim, que antigamente. Eu acho que tem a questão de ter menos culpa e ter sentir mais no direito de se cuidar muito, mas tem uma questão prática ali, que eu tenho uma criança pequena, então eu fico pensando, quando ele crescer um pouquinho, aquela história, né, vou fazer isso, vou estudar, vou voltar a estudar, vou fazer não sei o quê, né. Mas mesmo hoje, dentro do espaço que eu tenho, e principalmente para ele, eu faço questão de falar, olha, eu saí, eu fui passear, né, quando ele fica com o pai dele e tal, para ele entender que eu tenho direito também, né. Também isso é importante para mim. E ficar atento sempre, né. Porque agora é minha vez, hein. Então, eu tenho direito a isso. E cultivar esses momentos importantes pra gente, né. Isso é saudável até para eles, né. Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, até da nossa... A gente teve uma noite, né, de amigas. Aí eu postei foto dessa noite e de outras coisas que eu fiz nesse último mês aí, em show com os amigos, né, aquela vida social meio agitada. Eu fiz um pupurri, assim, do mês com várias... várias fotos, né, dos momentos aí que eu passei nesse último mês. E aí, ontem eu fui abrir meu Instagram, tinha uma mensagem da minha filha falando... Ai, que fofinha, adoro ver você feliz assim. Sim. Gente, então é saudável até pra eles, assim, né? Eles verem que a gente vive pra eles, mas a gente tem uma vida também à parte deles, né? Sim, é super importante pra eles entenderem isso. Eu faço sempre questão também de colocar, de falar. É um modelo, né? A gente é um modelo de vida social deles, né? A gente faz assim. E também, gente, acho que depois de ter passado aí por um perrengue danado, com a saúde debilitada também. Eu acho que estou fazendo um autocuidado danado, assim, de fazer coisas que eu gosto, que eu sempre pensei em fazer, nunca fiz, como, por exemplo, este podcast. Como, por exemplo, me posicionar aí com os cursos nas redes, enfim, um trabalho todo que está sendo preparado e com muito cuidado, com muito carinho para quem me segue. Livros que foram começados e que estão sendo retomados, né, escritas que, né, enfim, o processo da escrita para mim, até falei isso no outro podcast aqui, isso foi um processo dolorido, né, agora parece que isso está mudando um pouco. Então, assim, tô me dando direito, né, mudei a cor do cabelo, porque a primeira coisa que a gente faz, né, é mudar a cor do cabelo, é cortar, né, mudar o jeito de vestir. Então, esse processo é bem importante. Às vezes começa de fora para dentro. Né? Eu não tive ainda tanta necessidade de cuidar dos outros, como filhos, pais ainda. Mas eu não aprendi a cuidar de mim cedo. Fui aprender muito tarde. E também muito depois que eu comecei a fazer terapia. Que eu fui para terapia por vontade própria, para me conhecer melhor. E foi tudo muito de tabela, uma mudança muito grande. Mas eu sempre fui muito preocupada
com todo mundo. E é muito diferente você estar preocupada de você cuidar do outro, sabe? A preocupação te deixa sempre ansiosa, te deixa sempre que não vem ao caso aqui. Mas, então, eu aprendi a começar a cuidar de mim muito, muito tarde. Então, eu ainda estou nessa fase de aprender a cuidar e do tipo, quando eu vejo, não estou cuidando, então vamos retomar. Então, é uma coisa que eu vejo que é uma necessidade sempre de estar atenta. Então, de estar atenta para não perder puxa, deixa eu cuidar aqui, deixa eu ver como está ali, porque eu me perco fácil no autocuidado e na vida, assim, sabe? Acho que é por isso que eu faço lista. Gente, depois dos 40, vocês ficaram mais sinceras? Ou falando mais vocês com toda certeza. Vocês acham que vocês sobreviveriam ao cancelamento? Agora, com essa sinceridade pós-40? Essa é a segunda pergunta do quadro. Eu com certeza estou mais sincera. Depois, não sei se é por causa dos 40, mas por me conhecer melhor, por me permitir mais coisas e aprender a falar não, né? Melhor, tudo. Então, eu acho que eu sobreviveria, sim, ao cancelamento. Mas é aquilo, né? Se é uma pessoa que vale a pena, como um amigo, alguma coisa, eu ia atrás para saber o que aconteceu. Mas se fosse rede social, essas coisas, um hater... Eu acho que a maturidade traz essa consolidação das nossas próprias certezas, nosso autoconhecimento, vai levando a gente mais perto do que a gente é. Então, essa preocupação com o externo, que claro existe, a gente está em relação com o mundo o tempo inteiro, não tem como, né? A gente não se afetar pelo que os outros falam. Mas eu acho que ela vai dando uma segurança ali de que é isso, é esse caminho mesmo, daí quem quer, quem não quer, não quer, cada um... Né? E você lida bem com isso. Quem não quer também, você lida bem, fala beleza. Tipo, tchau, tá bom. Eu acho... Eu sempre fui muito sincera, desde muito nova, né? Vocês que me conhecem há muito tempo sabem disso. Agora, o que eu acho que mudou muito depois dos 40 é que eu aprendi a ser sincera com carinho, vamos dizer assim. Eu concordo. Então, hoje em dia, com a maturidade e com esse jeito, né, de falar melhor as coisas, ter uma sinceridade mais tranquila, eu acho que eu tenho muito mais chance, eu tenho muito menos chance de ser cancelado do que antigamente. Então, eu acho que eu me lidaria bem com o cancelamento, até porque eu acho que hoje eu tenho muito menos chance de ser cancelada do que antigamente, que a minha sinceridade era meio ácida, assim. E hoje talvez bem interpretada, né? Não sim, porque hoje eu falo, eu uso melhor as palavras, eu consigo ser melhor entendida, porque isso também é a minha meia-culpa, eu também uso, assim. Hoje eu falo melhor, eu consigo... externalizar melhor do que há tempos atrás. Então, a minha sinceridade ela é muito menos ácida. Eu acho que tem essa coisa de você criar um repertório melhor para se comunicar melhor, né, com a maturidade. Mas no meu caso, por exemplo, a minha sinceridade, acho que o meu nível de sinceridade não mudou depois dos 40, né? Eu acho que é a mesma coisa. Eu ganhei essa habilidade de falar melhor, de me posicionar melhor, enfim. Mas eu sempre, de uma maneira ou outra, sempre acabei falando o que eu pensava. Até porque, gente, eu acho que o cancelamento, antes dos 40, depois dos 40, para mim, viria por excesso de espontaneidade, né? Porque, assim, eu falo, sai, né? É uma questão de espontaneidade, nem de sinceridade, de não... Às vezes, muitas vezes não filtrar, né? E não é só com fala, é com gesto, é com, né? E sai. Esse podcast aqui, se você maratonar o canal, espero que você siga e maratone tudo, você vai pegar vários exemplos, inclusive. Então, eu acho que vai ser um pouco por aí. Não sobreviveria, seria cancelada. Coloque nos comentários as melhores frases de Jussara. Vamos lá. Não, vou virar meme, gente. Não, pelo amor de Deus. A ideia é essa. Vamos fazer a Jussara virar um meme. A gente faz uns convites que não devia fazer, né? A gente é muito sincero. A gente faz uns convites, assim, e tal. Chama uma galera pro podcast que não tem nada a ver. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Juntas e Graciosas. Nossa. Eu vou mudar o nome do quadro, eu tô falando.
Brindar com um copo quase saúde, vazio, mas pessoal, vamos lá. amizades. Um brinde à nossa audiência. Amizade, Um brinde à nossa audiência. amizade. Bem, Obrigada a gente, você vamos que chegar ficou aí aos com a gente 500. até agora.